Feliz de estar na casa de Deus. Hoje o negócio estava bem animado aqui, eu percebi, apesar do calor, mas está todo mundo animado com a presença de Deus. Queria desejar, já foi feito isso no início, mas queria desejar novamente um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão presentes aqui, tá? Que Deus tem uma obra na vida de cada um de vocês são referência nas suas casas, nas suas famílias, onde vocês trabalham. Então Deus quer usar vocês aonde vocês estiverem. E de uma maneira também geral aqui eu queria... Cadê todos os filhos do nosso pai, pastor Gork? Cadê? Dá um grito aí. Seus filhos são barulhentos, hein, pastor? Então eu queria desejar ao nosso pastor, que é o homem que cuida de nós, que é a nossa cobertura, que é o pastor dessa igreja, mas além de pastor, ele é o nosso pai, ele que cuida de nós, ele que puxa a orelha, ele é carinhoso, mas tem um momento de puxar a orelha também, mas é para nos educar, é para nos ensinar, e eu amo ele, e eu sei que todos vocês também amam. Quantos amam ele aqui? Então, pastorzão, seja abraçado por todos nós nesse Dia dos Pais, amém? Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. E as crianças podem ir para a sua sala. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Quantos acharam, digo amém. Quem não achou, diga misericórdia. Teve gente que ainda não achou. Amém. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz assim: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor. Venha falar conosco, Senhor, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que vem, Senhor, do Teu alto e sublime trono, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai amado. Que, Senhor, não venhamos sair da mesma maneira que entramos, Pai amado, mas que possamos sair daqui transformados, Senhor, renovados e cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, Deus. É que eu te peço nesse momento e te agradeço. Amém. Aqui a gente vai falar sobre uma carta, é a segunda carta do apóstolo Pedro. E essa carta ela é dirigida às comunidades, às primeiras comunidades cristãs, né? Os primeiros cristãos da época. E 2 Pedro ele é um livro muito pequeno, ele tem apenas 3 capítulos. Então é um livro que, se a gente quiser ler em um dia, a gente consegue. Eu falo ler e um dia a gente consegue. Mas estudar a gente leva mais tempo. Eu precisei aqui de um dia, mais de um dia aqui para fazer o primeiro capítulo estudando ele. Então é um livro curto, interessante. E é um livro de um apóstolo. Uma pessoa que andou com Jesus. Que viu os milagres que Jesus fez. Que ele viu os prodígios e maravilhas que Jesus fez. Então ele nos escreve essa carta. E é interessante que ele inicia falando assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento, isso no versículo 2, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E é com essa mesma palavra que eu falo para vocês, que a graça e a paz sejam multiplicadas na vida de vocês, pelo pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Pedro nos fala de algumas coisas que devem existir na nossa vida e tem que aumentar. Aquilo que a gente leu aqui no capítulo 5, aquilo que a gente leu no versículo 8, a gente vai entender. Eu quero que você fique aí com o livro de 2 Pedro aberto, porque a gente vai navegar entre ele. Então, quando ele diz que essas coisas devem existir e aumentar em vocês,
ele está falando do versículo 5. E a gente vai lá para o versículo 5, que diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência que é toda dedicação, todo o seu esforço, associai com a vossa fé a virtude. Aqui a gente vai entender um pouquinho que ele está falando de associar. Então a gente vai ver várias qualidades, várias situações que a gente tem que associar uma às outras. Eu trabalho na área de programação, desenvolvimento de programas, e na programação a gente chama isso de uma lógica AND, que para eu ter um resultado, eu preciso que uma sequência seja de nível lógico 1, todas. E eu tenho também a lógica chamada uma lógica OR, ou, que quando eu quero um resultado, qualquer uma daquelas situações que atuar ali, ele me dá o resultado. Aqui a gente está falando numa linguagem que ele utiliza aqui, o AND, que ele precisa estar entrelaçado, associado um com o outro, para que eu possa ter o resultado que a gente vai entender daqui a pouco aqui. Então, ele fala que a gente deve, primeiro, associar a vossa fé à virtude. A fé todos já sabem, a gente passou uns meses atrás estudando sobre a fé. Falamos muito sobre a fé. E ele fala que a gente tem que associar a nossa fé à virtude. E o que é virtude? A virtude, na sua palavra original aqui, é uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Tá? Vai falar da sua moralidade, a sua moral. E ele fala assim, você tem que associar a sua fé, isso que você crê, o que você sabe sobre fé, e associar a sua virtude. E isso são coisas que devemos ter, tá? Porque ele fala que a gente tem que ir aumentando gradativamente isso daqui. Então, associe a fé à sua virtude, e com a virtude, o conhecimento, tá? E o que é esse conhecimento que Pedro está falando aqui? Não é um conhecimento geral, é o conhecimento de Deus. A gente deve associar a nossa virtude ao conhecimento. No versículo 3, ele fala assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas essas coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nós tem sido doado as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então esse conhecimento que ele fala, que é o conhecimento de Deus. Eu estava assistindo uma vez o The Chosen, acho que a maioria já assistiu, e tem ali quando Jairo, né, que é um líder da sinagoga, ele está com a sua filha doente, e ele usa uma frase muito interessante, que aquela frase até eu printei e guardei aquilo lá, que ele falava para Jesus: Jesus, eu li sobre você, eu ouvi sobre você, e eu o conheço. E Jesus, no momento ele olha para os discípulos, ele não me conhece, mas ele veio aqui pedir socorro. E ele repete novamente para Jesus: Jesus, eu o conheço, eu o conheço. E até interessante para quando a gente for assistir The Chosen ou qualquer novela bíblica, alguma coisa, existe o que os autores usam, que é a licença poética. Tem coisas ali que às vezes não está na Bíblia, mas foi colocado ali para poder seguir um enredo. Mas às vezes tem gente que leva as coisas que... Teve uma vez um irmão que falou assim: Adriano, tem na Bíblia, né, aquela passagem, vale mais pássaro numa mão do que dois voando, né? Na Bíblia não tem isso daí. Então, tem gente que usa às vezes linguagem, ditado, utilizando-se como da Bíblia. E às vezes a gente tem que tentar atentos também a esse tipo de novela, tipo de seriados, né? Que são para edificar, mas tem coisas ali que foi utilizado uma licença poética para poder utilizar ali, para não ficar algo meio vazio. Mas o que eu achei interessante foi isso: Jairo falou para Jesus: eu o conheço.
E a mesma pergunta que eu faço para você: você conhece a Jesus? A ponto de, se alguém chegar para você e falar de Jesus, você vai dizer assim: olha, não é esse Jesus que eu conheço o outro Jesus. A ponto de dizer que você conhece a Jesus pelas experiências que você tem com Ele. É esse conhecimento que Pedro nos está nos orientando aqui, que nos está nos falando que devemos aumentar esse conhecimento, tá? Não só o conhecimento intelectual, porque isso é importante. Eu preciso entender a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, mas eu preciso também meditar na Bíblia, eu preciso praticar o que está na Bíblia. Isso é um conhecimento que vem do alto, que só Deus pode dar para você. Para você ter uma ideia, eu quando comecei a ler a Bíblia, logo criança, adolescente, eu desistia, porque ele falava uma coisa que a gente não entendia. Muito complicado, aquelas palavrinhas ali, né? Colocando ali aquelas interrogações, aquela forma de palavras que existe ali. E aquilo fala, cara, isso é muito complicado para mim entender a Bíblia. Mas existe hoje outras versões. Hoje não existe uma desculpa para que eu não possa buscar a palavra de Deus. Eu, quando eu estudei esse assunto, eu vi várias outras versões. Eu fui até no original grego para estudar. Então, não existe mais aquela desculpa de dizer eu não conheço porque é complicado, eu começo a ler, eu não consigo entender, ali é uma linguagem muito rebuscada, um negócio muito fora da minha realidade. Mas não, devemos buscar o conhecimento de Jesus a ponto de dizer: eu conheço Jesus. Não, esse Jesus que você está falando aí, eu não conheço. Eu conheço esse aqui. E você começa a falar desse Jesus que você conhece. Porque vocês têm experiências na vida de vocês, para vocês falar de Jesus. Quarta-feira, a gente teve uma reunião aqui com a liderança. E a gente fez uma oração para algumas pessoas que estavam enfermas. E aquilo ali aumentou ainda mais a minha fé. Por quê? Porque a gente orou na quarta-feira, pedindo: Deus, tem gente assim enferma. A Soraya apresentou aqui uma discípula dela que tinha uma criança que estava na UTI. A gente está naquela iminência, se vai para Belém, ou vai ficar aqui, ou vai ficar... Enfim, vamos orar. Ela não vai para Belém, ela vai sair dessa UTI. Oramos pela mãe da Lucimara. Foi, né, Lucimara? Oramos mais pela pastora. E o interessante é que eu vi aqui, esse momento, a fé que temos em Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente na nossa vida. E no dia seguinte eu comecei a ver as mensagens. A primeira acho que foi da Soraya: olha, recebeu alta, não vai precisar ir para Belém, já saiu da UTI. Eu falei: meu Deus do céu, é Deus. Aí a Lucimara depois postou da mãe dela: deu tudo certo. Eu nem sabia, não sei se o pastor pode corrigir depois, mas eu nem sabia se estava tudo certo para a cirurgia dela. Já no dia seguinte já estava para fazer a cirurgia também. Eu falei: meu Deus do céu, não tem como eu não falar desse Jesus. Porque agora eu tenho experiências, eu posso dizer. E a gente tem que buscar essas experiências. Não adianta eu querer chegar para uma pessoa e falar de Jesus sem eu ter experiências com Ele. É difícil. Quantas e quantas vezes eu já tentei falar de Jesus para uma pessoa, mas às vezes eu não tinha experiência para falar. E você precisa ter experiência para você. Você tem que ser um expert em falar de Jesus, porque você tem a experiência. E você vai poder dizer assim: eu falo porque eu conheço o meu Jesus. Eu falo porque eu conheço o meu Deus. E isso a gente tem que carregar nas nossas vidas. Então ele fala: associe a virtude. Isso que você tem de mais precioso, que é a sua conduta, associe ao seu conhecimento. E ele segue, versículo 6. Com o conhecimento, o domínio próprio. Tá? E aqui o domínio próprio, tem gente que não tem domínio próprio, que aqui é autocontrole. Tem irmão que fala assim: ai meu Deus do céu, estou com tanta raiva do irmão que a vontade é mesmo de dar-lhe uma surra nele, dar uma prensa. Por quê? Porque às vezes eu não tenho autocontrole.
Olha só o significado aqui de autocontrole na linguagem grega. A virtude, olha só, o autocontrole é a virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões, especialmente, né, os apetites sexuais. Tá? Isso aqui é o original, o que está aqui. Então é aquela pessoa que consegue dominar os seus desejos. Se você tem o desejo de esmurrar alguém, você tem o controle, eu não vou esmurrar o irmão. Você tem esse autocontrole. Porque muitas das vezes, eu já ouvi quantos irmãos falando, cara, eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu já ouvi gente falando isso. Crente falando isso. Então, não tem o autocontrole. Então ele fala, olha, associe o conhecimento que você tem sobre as coisas de Deus com o autocontrole. Porque muitas das vezes também a gente tende a querer dizer que a gente conhece demais e a gente não tem o autocontrole sobre isso daqui, e a gente quer dizer que a gente é o melhor, que a gente é o santarrão, é a gente que conhece de Jesus, eu sou melhor do que o irmão porque eu sou mais conhecedor da palavra do que ele, eu tenho o curso de teologia, eu tenho um doutorado, e não é isso. O conhecimento ele tem que andar junto aqui com o seu autocontrole. E autocontrole fala sobre gestão de emoção. E muitas das vezes a gente anda com a emoção à flor da pele. A emoção já que fala assim, olha, se acender aqui o negócio, explode, porque já está nesse nível. E nós, como os cristãos, isso aqui é uma palavra para os primeiros cristãos. Nós já estamos aqui já mais de 2000 anos aqui. E ele fala, você tem que ter autocontrole, associe o seu conhecimento com o autocontrole. E ele segue, com autocontrole ou domínio próprio, a perseverança. Então, olha só, você vê que é algo que vai acrescentando um ao outro. Então, ao domínio próprio, ao autocontrole, eu tenho que acrescentar a perseverança. E hoje a gente vive numa sociedade que não sabe esperar. Não sabe o que é ser perseverante. Perseverante, no Novo Testamento, é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Eu não sei o quanto você tem sido perseverante na palavra de Deus, naquilo que Deus colocou na sua vida. Mas muitas das vezes a gente tem palavras de Deus nas nossas vidas e a gente quer algo muito instantâneo, que é tudo, eu quero bate pronto, tem que ser agora. E a gente não consegue esperar. Eu gosto sempre de comentar isso aqui. Eu era do tempo da internet, era discada, eu esperava ela ficar discando ali, tocando aquele bipzinho lá, chiando ali, depois conectava. E para me baixar uma música de 3 megas aqui era um dia todinho. E hoje uma música de 3 megas, acho que não dá 10 segundos, ela já está no teu computador. E hoje a gente não é perseverante das coisas de Deus, naquilo que Ele tem colocado em nossos corações, naquilo que Ele tem falado na minha e na sua vida. Deus tem promessas para você, meu irmão. Mas você tem que ser perseverante, aguardar. Outra coisa, muitas das vezes, muitas pessoas já esqueceram até que largaram de mão até a volta de Jesus. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, cara, eu estou ouvindo isso desde criança. Desde criança eu ouço sobre a volta de Jesus e nada aconteceu, eu vou largar isso de mão. Perseverança. Perseverança. Os discípulos de Jesus, assim como Pedro, eles viviam o momento aguardando a volta de Jesus. Eu vi um documentário na internet de um judeu, que quando ele sai de casa, ele já sai com uma mala. E nessa mala tem uma roupa, para uma ocasião especial. Qual é a ocasião especial desse judeu? Ele disse que ele espera a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, ele vai vestir aquela roupa. Então ele anda com aquela maleta, já com aquela mala, com a roupa preparada para a volta de Jesus. Quantos aqui estão esperando a volta de Jesus? Perseverando, continuando firmes. Amém? E ele fala, seguindo mais aqui,
Quando você junta o domínio próprio à perseverança, a perseverança você tem que associar à piedade. E o interessante aqui, que piedade aqui não é aquela piedade que a gente costuma dizer, tem piedade de mim, ou tem piedade do fulano de tal. Não é essa piedade. Nem existe conexão com essa palavra com a atitude que a gente está falando ali. Tá? Aqui, piedade, ela vem no contexto de fidelidade a Deus. Tá? Uma reverência, um respeito a Deus. Então ele está falando o seguinte, que devemos associar a nossa perseverança à vontade de Deus. Associar a perseverança em reverência a Deus, fazendo o que Ele quer que a gente faça. Se a gente não consegue nem segurar aqui, aguardar às vezes um tempo ali na fila do banco, será que a gente consegue também aguardar as coisas de Deus? Eu tenho pavor de fila de banco. Eu uso muito banco digital para evitar isso aí. Mas tem hora que até a IA, né, a inteligência artificial ali também nos tira a paciência. Mas ele fala que devemos associar a piedade, que é essa fidelidade a Deus, associando a ela a perseverança. Então devemos perseverar sendo fiéis a Deus. Versículo 7. Com essa fidelidade, com a piedade, a fraternidade. Tá? E o que é fraternidade? O que eu achei interessante aqui, a fraternidade, a palavra principal aqui, o texto original usa a palavra Filadélfia. Fraternidade aqui é Filadélfia, que é o quê? O amor entre irmãos. Mas a gente está falando aqui do Novo Testamento, a gente está falando aqui do amor que os cristãos cultivam uns pelos outros, como irmãos. Então ele fala em sermos perseverantes, de termos fidelidade a Deus e também associar essa fidelidade ao amor que temos pelos nossos irmãos. Vou falar uma coisa para vocês, não existe. Quando a gente fala de amor aqui, é amar, de fato, os irmãos. É o amor pelos irmãos. Não existe, eu tenho uma inveja santa, um ciúme santo do irmão, porque eu vi que o irmão ali, Deus abençoou ele e comigo não aconteceu nada. Eu vi ali que o irmão, mal ele chegou na igreja, ele já está no patamar. Meu irmão, devemos se alegrar. Devemos se alegrar. Se o nosso irmão, ele cresceu no trabalho, vamos nos alegrar com ele com isso. Se o irmão conseguiu uma vitória, uma cura, vamos nos alegrar com ele com isso. Eu gosto de brincar que, às vezes, a gente esquece dos nossos aqui dentro. E a gente vê, às vezes, outras religiões que utilizam-se da irmandade, um ajuda um ao outro. Então, devemos ter esses olhos de poder enxergar todos aqui dentro da igreja e entender que cada um aqui é um irmão nosso. E devemos cuidar também, entender o que ele está passando, se está passando por um momento de tristeza, pode ser também um momento de alegria e compartilhar junto com ele. Mas a gente tem que estar sempre olhando para os nossos irmãos, os que estão aqui dentro da igreja. Uma vez o Fábio fez para um irmão aqui que estava precisando e ele se juntou, conversamos com o pastor e colocamos no grupo da igreja, pessoal, vamos ajudar o irmão fulano de tal, assim, está precisando disso, e a gente se juntou e ajudou o irmão. Amém? Devemos olhar para esse lado da fraternidade, desse amor entre irmãos. E ele finaliza aqui dizendo que com a fraternidade devemos associar o amor. Esse aqui já é o amor ágape. É o amor não só pelos irmãos aqui de dentro da igreja, mas pelos de fora. Você começar a enxergar as pessoas de fora com outro olhar. Começar a enxergar as pessoas de fora, entendendo também que eles são filhos de Deus e são nossos irmãos também. Então devemos associar essa fraternidade ao amor. E passando em cima disso, passando por isso, a gente vai lá para o versículo 8 novamente, que fala: porque estas coisas
Olha só, existindo em vós. Tudo isso que a gente falou agora aqui. A gente falou de piedade, falou de amor fraterno, falou do amor, falou do conhecimento. Existindo em vós, existindo em mim, existindo em você. E aumentando, não é algo que vai ficar aqui parado, não é algo que vai ficar só de um tamanho, ele tem que aumentar. E aumentando, faz com que não sejais inativos e nem infrutuosos. Na fábrica a gente gosta de usar a palavra inoperante, é o mesmo sentido também. Quando a gente tem uma máquina, é muito ruim quando uma máquina está inoperante. E existe também traduções que usam isso aqui, que vocês não vão ser inoperantes e infrutíferos, como ele usou aqui, infrutuosos também, que não gera fruto, que não produz. Então, essas qualidades aumentando na nossa vida, nos faz ser pessoas produtivas, pessoas ativas dentro da igreja, dentro do chamado de Deus. Porque ele fala aqui, pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, dos seus pecados passados. Então, quem não segue, quem não tem, quem não aumenta, para quem não existe essas qualidades, ele é como se fosse um cego, que só vai enxergar as coisas de perto. Muitas das vezes a gente pede o milagre de Deus, o milagre está passando, mas a gente está cego. Muitas das vezes a gente pede uma interferência de Deus e a interferência está passando, mas a gente não está vendo porque a gente está cego. Versículo 10 diz assim: portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus o chamou e o escolheu. Olha que interessante aqui. Não existe mais desculpa para me dizer assim, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Pedro nos está entregando aqui uma cartilha do que devemos fazer. E muitas das vezes a gente fica parado. E existe aqui uma lógica, um algoritmo que a gente tem que seguir, fazer. Só depende de nós. E ele fala, portanto, cada vez mais fique firmes na certeza que Deus o chamou e escolheu. Aí você fala, não, Deus não falou nada comigo. Aqui já existe, você tem que ter essa certeza no seu coração. Ele fala assim, se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Jamais abandonarão a fé. Então, assim como a fé vem pelo ouvir, a dúvida também vem pelo ouvir. Para quem você está emprestando os seus ouvidos? Será que você está emprestando o seu ouvido para as coisas que vão fortalecer, aumentar a sua fé e você vai ter certeza que Deus escolheu você? Ou você está dando ouvido para as coisas que vão trazer mais dúvida para aquilo que você tem? É isso que devemos ficar atentos, observar. O Evangelho, muitas das vezes eu imaginava que era complexo, mas o Espírito Santo insiste em me dizer que é simples. É simples. Somos nós que complicamos. Semana agora passada, estava conversando com os pastores, com a pastora, o pastor Gork. E assim, a gente estava comentando algo particular nosso. E interessante que a pastora, ela comentou comigo aquilo, tocou muito no meu coração. E ela falou assim, meu filho, o problema não está na igreja. A igreja de Cristo é uma igreja sarada, é uma igreja avivada, é uma igreja que está só aguardando Jesus vir, uma noiva perfeita, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga. O problema está em nós. Somos nós que levamos o problema. E não adianta você dizer que você vai sair da igreja, porque lá em outro lugar é assim, assim, assado. Você está carregando o problema que está em você para o outro lugar. E não é só na igreja, você está carregando esse problema para o seu trabalho. Não é só para o trabalho, você está carregando seu problema para a escola, para a faculdade. Aí você vai dizer que é o irmão que olhou de cara feia para você. Você vai dizer que chamaram a atenção do seu filho e isso foi errado.
o problema está em nós. É aqui, ó, a casa somos nós. É aqui que você tem que dizer: Deus, som do meu coração, porque tu me conheces. E vê se há em mim algo que me afaste de ti. Vê se há algo em mim que está me fazendo pecar. Entenda isso, irmão. A igreja, ela é perfeita, porque ela é a igreja de Jesus Cristo. Nós que precisamos ser transformados de glória em glória, todos os dias, porque não somos perfeitos, seremos perfeitos somente quando o próprio Jesus vier e nesse corpo aqui ser transformado. Entenda isso. Então não há mais desculpa, você tem que ter a certeza que Deus chamou você, que você foi escolhido por Ele. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa forma que você vai entrar no reino de Deus. Deus está te dando a chave aqui do reino para você entrar. Versículo 12. Aí aqui é o ponto essencial aqui dessa mensagem. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco, ela e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. O que Pedro está dizendo aqui? Que ele sempre vai estar lembrando dessas coisas. Ele sempre vai estar lembrando. Vamos trazer para os dias de hoje. Muitas das vezes a gente acha ruim. Porque o meu líder, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o meu compromisso na igreja, eu já sei o que é o certo, o que é o errado, e ele fica falando assim, assim, assado. Fica chamando a minha atenção, e às vezes não é chamar a atenção, é só lembrar. É só lembrar. E ele fala assim, olha o que Pedro está falando, eu sei que você já sabe dessas coisas. Eu sei, não precisa eu estar repetindo mais. Olha só o que ele fala, eu considero isso justo. Eu considero isso justo. E ele fala, enquanto estou neste tabernáculo, quando ele está falando em tabernáculo, ele está falando do corpo dele. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou estar despertando vocês com essas lembranças. Olha só a importância de lembrarmos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Olha a importância de um líder estar lembrando você das coisas que são do reino de Deus. Isso não é errado, tá? Isso não é errado. Ele está fazendo o que Pedro está dizendo aqui, que é justo. Olha só o significado de justo aqui. Ele usou a palavra dikaios, que significa justo, que observa as leis divinas, que guarda os mandamentos de Deus. Então ele está dizendo assim, eu sou uma pessoa que guardo os mandamentos de Deus. E como eu guardo os mandamentos de Deus, isso é justo eu estar lembrando a vocês de tudo o que eu falei aqui, do que vocês têm que fazer. Certa vez, aconteceu comigo, e uma pessoa ficou chateada porque uma liderança chamou a atenção dela por um motivo de questão de trabalho ali. Ela teria que ir com uma pessoa, ela é mulher e teria que ir com um homem no carro, no mesmo carro e tal. Não, mas é só trabalho, eu sei meu compromisso com meu marido, eu sei meu compromisso com a igreja. E essa pessoa ficou chateada porque a pessoa não chamou atenção, mas orientou, lembrou. É errado? Não é errado, mas eu estou só te lembrando que pode acontecer. Que é algo que pode acontecer. E essa pessoa ficou chateada por isso. E eu falei para ela, já percebeu que isso é um cuidado que a tua liderança está tendo contigo? E muitas das vezes a gente age de birra, como se fosse criança. É apenas uma lembrança. O teu líder, ele é o teu despertador. O teu pastor, ele é o teu despertador. Muitas das vezes a gente fica chateado, aquele negócio, mas deixa, ouça. Ele está te lembrando. Ele está te lembrando. Versículo 14. Certo
de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele está dizendo o seguinte: eu já estou prestes a morrer. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Olha só o que Pedro está nos falando aqui. Enquanto em vida, ele está dizendo: eu vou estar lembrando vocês. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou estar lembrando vocês. E enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou conservar em vocês, para que quando eu morrer, vocês continuem se lembrando daquilo que eu falei para vocês. Aí eu pergunto para vocês, até conversando com, não sei se foi com o Luiz, não estou lembrando agora. Muitas vezes a gente fala assim: qual é o legado que a gente está deixando para depois da nossa morte? O que é que as pessoas vão lembrar de você quando você morrer? Você já parou para pensar nisso? Pedro, ele estava trabalhando. Ele foi aqui um discípulo fiel de Jesus. Quando eu lendo isso aqui, eu vejo o próprio Jesus. Jesus trabalhou para essa forma. Até hoje, estamos aqui por causa do trabalho de Jesus. O que ele fez. E começou a incluir isso nos discípulos, fazer os discípulos. E chegou em nós aqui. E ele fala: eu vou dar a minha vida, eu vou fazer de tudo nesse corpo. Após a minha morte, vocês vão lembrar de tudo isso que eu falei para vocês. Isso é um verdadeiro líder, isso é um verdadeiro discípulo. E isso é uma atitude que nós temos que ter. Entendendo que Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então devemos estar prontos, considerando que é justo lembrar. Que é justo lembrar, para que conservamos a lembrança de tudo. Tem até uma música que fala: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tem muitas das vezes que a gente fala assim: esquece o passado. Mas às vezes é bom ir lá no passado e ver o que Deus fez na nossa vida. Uma vez eu comentei, eu acho que foi numa rede de homens, que eu estava em um dia em casa, e aquele dia foi muito alegre para mim. Aquele dia foi um dos melhores dias da minha vida. E eu fui meditar no escritório, e eu coloquei um louvor, e eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E aquele foi o melhor dia da minha vida. Aí tu pergunta: Adriano, mas o teu melhor dia não era para você estar sorrindo, não era para você estar alegre, você estava chorando? É porque Deus me fez lembrar de onde Ele me tirou. Ele me fez me lembrar dos momentos ruins da minha vida, que eu chorei nesses momentos ruins, que eu dobrei o meu joelho pedindo o clamor de Deus, pedindo a interferência de Deus na minha vida. E no momento de alegria eu falo: Deus, eu vou te entregar, eu vou chorar, porque eu sei de onde você me tirou. E hoje eu estou alegre, eu estou feliz. E eu te amo, porque eu sei que você é Deus da minha vida, tanto nos dias ruins, quanto nos dias bons. Eu quero estar aqui, te adorando, te buscando, entendendo que você é tudo para a minha vida, que você é tudo para mim. E Deus, Ele tem um plano na minha e na sua vida, meu irmão. Essas coisas não é para entrar aqui e sair desse outro lado. Não é para quando eu sair daqui da porta, eu esquecer de tudo isso aqui que foi comentado. Devemos praticar. Devemos praticar. Eu estava vendo, se eu não me engano, é o site do Portas Abertas. Eu esqueci agora. Eu estava no Instagram e veio aquilo para mim. E ele fala sobre a igreja perseguida. E mostra vários vídeos de pessoas que estão arriscando a sua vida para o Evangelho, para pregar o Evangelho de Cristo. Pessoas fazendo cultos escondidos, que estão ministrando a palavra de Deus escondido, porque se forem pegos, eles vão ser mortos. E mostrou um pai que perdeu o seu filho, porque o seu filho disse que era cristão. O Estado Islâmico foi lá e matou. Então, hoje a gente vive, é muito relax.
Hoje o evangelho está muito fácil de ser pregado. E muitas das vezes ficamos na nossa zona de conforto com isso. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele trouxe um pastor, se eu não me engano, da Coreia do Sul, para o Brasil. E o pastor, quando chegou no Brasil e ele foi pregar, ele viu aquela multidão, um estádio cheio, e ele começou a chorar com aquilo ali. E o pastor Luciano Subirá falou para ele: por que você está chorando? É porque no meu país não tem isso aqui, é a primeira vez que eu estou vendo isso aqui, essa multidão de gente. E quando chegou no outro dia, no café da manhã, ele começou a chorar novamente, esse pastor. Ele falou: por que você está chorando? Ele falou assim: é que eu vi muita gente, mas vocês não buscam como a gente busca. Porque não adianta ter muita gente. Tem que saber se você é discípulo de Deus, se você realmente ama a Deus a ponto de entregar a sua vida. E ele falou assim: vocês têm tudo muito fácil. E essa facilidade deixa vocês ociosos. Vocês só vão para cumprir a sua meta do domingo e não cultuar. A gente vem para o culto é para cultuar a Deus. É para você entregar o seu melhor aqui. Não é para você estar olhando o ministério de louvor, não é para você estar olhando o ministério de dança. Nem eu sou aqui apenas um mensageiro de Deus. Eu não sou melhor, mas é o seu culto, é aquilo que você vai decidir, na partir do momento que você sair daqui hoje, é que vai mudar a sua vida. É o que vai mudar você, porque começa dentro de você. O Espírito Santo está em você. Se você quer mudar o ambiente, comece por você. Não deixe o ambiente mudar você. Quando você está cheio do Espírito Santo, é você que muda o ambiente. Jesus, quando chegou lá, atravessou o mar e foi até a terra dos Gadarenos. A primeira coisa que veio foi um homem possuído por demônios, que vivia acorrentado e não conseguia ficar, porque a força dos demônios conseguia romper aquelas correntes. E quando Jesus pisou naquela terra, o demônio falou para ele: o que você tem conosco, Jesus, de Nazaré? Tipo assim, o que você veio fazer aqui? Jesus já chegou fazendo o movimento naquele lugar. E o demônio falou assim: não, me joga na manada de porcos. O próprio demônio falou: me joga. Será que a gente está mudando o ambiente onde a gente está chegando? Porque se somos discípulos de Jesus, a gente tem que começar a seguir o que Jesus fez, da mesma forma. Começarmos a mudar os ambientes. Ele mudou tanto o ambiente ali, que as pessoas decidiram expulsar. Eles não tinham ideia que aquela pessoa que estava ali era o próprio Deus para mudar a vida deles. E como ele percebeu que aquilo ali ia mudar toda a cidade, mudar o comércio da cidade, o pessoal decidiu expulsar. Jesus, não te queremos aqui. Então que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Fique de pé. Que essas coisas possam não só existir na sua vida, mas que elas possam aumentar. Não venha diminuir, mas que venha aumentar na sua vida. Se existe alguém aqui que ainda não anda nos caminhos de Deus, mas que quer conhecer esse Deus melhor, viver o que Deus tem para a sua vida, venha aqui na frente. E se tiver alguém que por algum motivo se afastou, eu quero dizer que Deus continua te amando. Deus continua te chamando. Você é um escolhido dele. Deus te escolheu e Ele quer fazer o melhor na sua vida. Amém?
Feche seus olhos, vamos ministrar uma canção. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,